Hi guys, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa e acompanha comigo que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Aula de número 6, objeto de conhecimento, passado simples e contínuo. Detalhamento, conectores referente ao passado, expressões de tempo, passado contínuo de forma negativa e interrogativa. Estão prontos? Então vamos para mais uma aula. Quero começar nossa aula de hoje fazendo uma pergunta para você. Veja que eu estou aqui no meio dessa chuva, porque isso tem a ver com a pergunta que eu quero fazer para você e ela vai aparecer aí. E a pergunta é: What were you doing on the last rainy day? Que significa o que você estava fazendo no último dia chuvoso, um dia como esse, né? Um dia chuvoso. E aí você pode responder de algumas formas. Você pode responder I was studying English. Eu estava estudando inglês, professor. Ou você pode dizer I was having lunch with my family. Eu estava almoçando com a minha família. Ou você pode responder I was watching with my friends. Eu estava assistindo TV, a um filme, a uma série com os meus amigos. E então, você lembrou o que você estava fazendo nesse dia chuvoso? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre dias chuvosos e então nós vamos aprender algumas palavras para ampliar o nosso vocabulário. Vamos lá? Muito bem, não me molhei tanto, já voltei aqui a sair da chuva para a gente aprender algumas palavras que vão ser muito úteis na nossa aula de hoje. Nós temos ainda um texto, temos ainda atividades de listening, mas para se preparar para esse momento, temos algumas palavras para aprender aqui. E eu quero trabalhar essas palavras com você. Você vai ver as palavras e aí você vai repetir comigo, ok? You are going to repeat after me. E a primeira delas é wind. Wind. Repeat after me. Wind. Isso, que significa vento. Então, a primeira palavra que nós vamos aprender hoje. Vamos para a próxima. Nós temos mais uma palavra que vai ser muito útil aqui para a gente. Veja o que nós temos aí. River. River. Repeat after me. River. Isso, significa rio. Nós temos belos rios aqui, né? Então, vamos ver a nossa próxima palavra que nós vamos aprender hoje. Então, nós temos aqui mais uma que é window. Window, que significa janela. Janela, isso mesmo. Então, repeat after me. Window. Né? Você pode ter lembrado aí daquele sistema operacional, né, de computador. Então, significa janela, window. Repeat after me. Window. Isso, muito bem. Temos mais palavras para aprender. Vamos ver a próxima. Você deve estar familiarizado com essa. Em inglês é fish. Repeat. Fish. Fish, que é peixe, né? Temos aqui peixe. Nós temos mais uma palavra para aprendermos hoje. Então, vamos lá. Agora você está ouvindo aí, não está ouvindo o que ela está ouvindo, mas ela está ouvindo um barulho, que em inglês é noise. Noise. Repeat after me. Noise. Noise. Então, várias palavras que nós aprendemos aqui nesse momento, né? Então, essas foram as palavras. Temos mais uma. Smile. Então, você pode sorrir e dizer smile. Smile, que significa sorriso, sorriso. Mais uma palavra nova em inglês para você aprender hoje, ok? Vamos lá então. Agora é o seguinte, essas palavras elas estão presentes num texto que nós vamos trabalhar em nossa aula. Esse texto você vai tanto ouvir quanto ler, tá bom? Então nós vamos praticar aqui o reading e o listening. Então eu quero que você esteja bem atento a esse texto, a essa leitura desse texto em inglês.
Então, tente procurar as palavras que a gente acabou de aprender. Veja se você consegue deduzir pelas imagens o que esse texto está dizendo. Não se preocupe se você não compreender o todo, mas se você conseguir aprender a compreender pequenas partes, esse objetivo já terá sido atingido, tá bom? Então, agora a nossa atividade de listening. Listening and reading. Atenção, vamos lá então. It was a rainy afternoon in the village. The river was rising, and people were getting ready for the storm. While some children were playing near the window, their mother was cooking fish for dinner. Suddenly, the lights went out. Everyone was talking when they heard a loud noise outside. A big tree had fallen near the house. As the rain was falling, the neighbors came to help move the branches. Even though it was a scary moment, everyone was smiling in the end because no one was hurt. Muito bem, então esse foi o nosso texto. Viram que as palavras que a gente aprendeu estavam presentes nesse texto. Agora eu quero convidar você a olhar mais de perto. Nós vamos retomar o texto do início, agora só com a leitura. Nós vamos compreender ele melhor, ok? Então nós temos aqui a nossa história, né? Então a nossa história desse dia chuvoso. Então veja que começa o texto dizendo It was a rainy afternoon in the village. Então era uma tarde chuvosa no vilarejo, na vila, né? The river was rising. River é uma palavra que você aprendeu. Então o rio estava alto, né? Então ele estava crescendo e as pessoas, the people and people were getting ready for the storm. E as pessoas estavam se preparando para a tempestade. While, essa é uma palavra, guarda ela que a gente vai ver ela mais à frente. Some children were playing. Então, enquanto algumas crianças estavam brincando, near the window, próximo da janela, palavra que você já sabe, window. Você tem aqui a continuação, their mother was cooking fish for dinner. Mais uma palavra que a gente aprendeu no início, né? Então, você tem aqui fish, você tem window. Então, aqui, ó, enquanto algumas crianças estavam brincando próximo da janela, a mãe delas, né, estava cozinhando um peixe para o jantar. Vamos continuar, então, aqui a nossa leitura. Então, nós temos aqui suddenly. Suddenly é uma palavra que em inglês que é de repente. De repente, the lights went out. A luz foi embora, né? Teve um apagão. As luzes se apagaram. Everyone was talking when they heard a loud noise. Então, olha só. Loud noise. Todo mundo estava conversando quando eles ouviram um barulho alto, né? Noise é barulho. Noise é uma palavra que a gente também já aprendeu. Eles ouviram um barulho aonde? Outside, lá fora. Everyone was talking when they heard a loud noise outside. Então, eles ouviram um barulho grande lá fora. Então, vamos ver o que aconteceu. Porque que barulho era esse? Veja que você tem a imagem aí, isso já ajuda a gente a entender o significado. Então, o barulho era do quê? A big tree had fallen near their house. Big tree, olha só, uma grande árvore tinha caído próximo da casa, né? Então, enquanto a chuva estava caindo, as the rain was falling, enquanto a chuva estava caindo, the neighbors came to help move the branches. Então, os vizinhos vieram para ajudar ali a mover os galhos, o tronco da árvore, a árvore que havia caído. Muito bem. E então o texto continua. Even though it was a scary moment, everyone was smiling. Smiling é uma palavra que você viu também no início, que a gente falou ela sorrindo, né? Então, assim, ó, apesar disso, foi um momento assustador, né?
Apesar de que era um momento assustador, a tradução do texto, né? Even though it was a scary moment, everyone was smiling. Todo mundo estava sorrindo no final, in the end, because no one was hurt. Because no one was hurt. Porque ninguém havia se machucado. Muito bem. Então, esse nosso texto aqui, onde nós vimos as palavras que a gente aprendeu no início da aula. Então, a história, né, desse dia chuvoso, quando essa árvore caiu, mas que felizmente ninguém se machucou, as pessoas vieram e ajudaram a juntar aquelas árvores. Então, foi um texto que a gente trabalhou em inglês. E tem algumas frases que eu separei em inglês para a gente estudar mais de perto aqui. Veja só, olha só essas frases. While, pedi para você guardar essa palavra, lembra dela. While some children were playing near the window, their mother was cooking fish for dinner. Então, enquanto algumas crianças estavam jogando próximo da janela, né, a mãe delas estava cozinhando peixe para o jantar. E aqui a gente destaca o while. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo duas ações que estão acontecendo ao mesmo tempo. As crianças estavam jogando, então algumas crianças estavam jogando, children were playing, e a mãe estava cozinhando, a mãe delas estava cozinhando, their mother was cooking. Então, geralmente eu utilizo esse while para falar de duas ações que estão acontecendo juntas. Esse tempo verbal você já conhece, é o past continuous, were playing, was cooking. Então, quando eu tenho essas duas frases no past continuous, eu posso ligar elas com a palavra while. Então, a palavra while me dá essa ideia de enquanto, né? Enquanto algumas crianças estavam jogando, a mãe delas estava cozinhando. Então, veja aí o uso do while. Nessa segunda frase, nós temos everyone was talking when they heard a loud noise outside. Aqui eu já tenho outro sentido. Aqui a palavra que eu quero destacar com vocês é when. Então, aqui eu tenho o past continuous e aqui eu tenho o simple past, né? Veja que eu tenho uma palavra que liga esses dois tempos verbais. Todo mundo estava conversando, melhor dizendo, todo mundo estava conversando quando eles ouviram um barulho lá fora. Então, veja que agora eu tenho uma ação acontecendo e outra vem e interrompe. A ação que estava acontecendo era que eles estavam conversando enquanto eles ouviram, quando eles ouviram um barulho lá fora. Nosso último exemplo, as the rain was falling, the neighbors came to help move the branches. Então, enquanto a chuva estava caindo, esse as aqui ele vai funcionar parecido com o while, né? Enquanto, né, a chuva estava caindo, os vizinhos vieram para ajudar. Muito bem. Então, aqui nós temos esses três exemplos de frases utilizando tanto o simple past quanto past continuous, né? Então, muitas vezes utilizando elas juntas, past continuous e past continuous, outras vezes past continuous e simple past, né? E algumas palavras que ajudam a ligar esses dois tempos verbais que ficam presentes nessa frase. Mas vamos relembrar o past continuous para você não esquecer e não perder o fio da meada? Vamos relembrar aqui. O past continuous nós usamos para falar de ações que estavam acontecendo em um momento específico do passado. Dá essa ideia de continuidade, né? De continuidade, past continuous. Então, a estrutura é sujeito, verbo to be no passado, e o verbo to be no passado ele pode ter a forma do was ou do were, dependendo do pronome. O verbo com o acréscimo do ing. Vamos ver alguns exemplos. Veja só. Nesse exemplo aqui eu tenho I was studying at 8 p.m. yesterday. Eu estava estudando às 8 da noite ontem.
né? Então, olha só essa ideia de continuidade. Eu estava estudando, é uma ação em progresso. Esse é o past continuous, né? Então, olha esse outro exemplo. They were playing football in the yard. Eles estavam jogando futebol no quintal. Mas eu separei esses dois exemplos, veja que os dois dão essa ideia de algo que estava acontecendo, mas não no presente, no passado, né? Nós estamos falando do past continuous, né? Então, eu separei esses dois exemplos porque um utiliza o was e o outro utiliza o were. Então, lembra, eu vou utilizar o was com os pronomes I, he, she e it. E vou usar o were com os pronomes you, we and they, né? Então, lembra disso. Então, por isso que às vezes eu uso was, às vezes eu utilizo o were. Mas a gente pode conectar esse past continuous com uma frase no simple past. Nós podemos conectar as duas. Quando que nós fazemos isso? Quando nós queremos mostrar duas ações no passado, mas nós podemos demonstrar uma que está em andamento e podemos utilizar o simple past para mostrar uma ação que interrompeu ou que aconteceu durante essa ação. Por exemplo, em português, às vezes eu digo assim, né? Eu estava comendo quando minha mãe me chamou, certo? Eu estava comendo quando minha mãe me chamou. Você pode dizer essa frase. Veja que eu utilizei um gerúndio, né, no passado, mas eu também utilizei aí um passado simples, duas frases. Teve uma ação acontecendo e então você tem uma ação que interrompeu. Vamos ver agora um exemplo em inglês mesmo, que é o nosso propósito aqui. Olha só. I was sleeping when the phone rang. Então, I was sleeping, eu estava dormindo. A outra frase que eu tenho aí, the phone rang, o telefone tocou. E aí eu tenho aquela palavrinha que nós destacamos anteriormente, né? O when, que ele liga esses dois tempos verbais de uma frase. Então, eu estava dormindo quando, né, ou no momento em que o telefone tocou. Qual é a ação em andamento que eu tenho aqui? Estava dormindo, né? I was sleeping. I was sleeping. E qual é a ação que ela foi interrompida por que ação? O telefone tocou. I was sleeping when the phone rang. Então veja que eu tenho past continuous, simple past e um conector que me ajuda a ligar essas duas frases, ok? Então vamos ver esses conectores aqui mais de perto. Então nós temos alguns conectores que nós utilizamos para ligar essas frases, essas orações no passado simples. Então, veja só, nós temos essas três palavras aqui. While, when e as. E aí eu queria que você praticasse a pronúncia delas comigo. Repeat after me. While, while, when, as. Então, essas palavras, elas são conectores que ligam duas ações e indicam a relação de tempo. Então, vamos ver, por exemplo, o conector while. Né? O uso principal dele são de duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Claro que você não usa while só para isso, mas um dos usos mais frequentes dele é para mostrar duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Como assim, teacher? Me dá um exemplo aí para que eu entenda melhor. Tem um exemplo aqui, ó. Veja. She was cooking while I was cleaning. Então, nós temos duas ações. Ela estava cozinhando, she was cooking, enquanto, olha o meu conector, while, né? Ele tem esse significado de enquanto, né? I was cleaning. Eu estava limpando. Então, ela estava cozinhando enquanto eu estava limpando. Essas duas frases estão em que tempo verbal? Past continuous. Lembra que o ing, né, está no passado, então você tem o verbo to be no passado, was, e o verbo no ing. As duas frases estão nesse tempo verbal. Para eu utilizar as duas orações numa mesma frase, então eu utilizo esse conector.
She was cooking while I was cleaning. Mas, às vezes, eu quero descrever uma ação e aí que outra vem e interrompe. E aí o melhor conector que eu tenho para usar aqui é o when, né? Que significa quando, né? Significa quando. Então, veja, o uso principal aqui do when, nesse sentido, nesse contexto que nós estamos estudando, é uma ação interrompe a outra, ok? Então, teacher, me dá um exemplo também aí do uso desse when, como que eu posso utilizar ele? Veja só, o exemplo aqui, ó. I was walking home when it started to rain. Então, a primeira oração é eu estava caminhando para casa, né? Eu estava andando para casa quando começou a chover. I was walking home está no past continuous, você já sabe, já entendeu isso. Quando, aí você tem o conector quando começou a chover. It started to rain. Veja que o started, né, termina com ed, e você já sabe que isso é indicativo de simple past, né? Então, é passado simples. Então, tem uma frase no past continuous, uma frase no simple past, e o melhor conector para ligar essas duas frases é o when, quando. Então, eu estava caminhando para casa quando a chuva começou, quando começou a chover. Tem um outro conector aqui, que é o as, né? E aí ele geralmente vem no início da frase, né? Então, assim, às vezes ele nem parece um conector, mas ele, de certa forma, liga essas duas frases. Veja só, ele é muito parecido com o while, ele enfatiza o tempo em que algo acontecia. Por exemplo, olha só. As he was driving, he saw an accident. Se eu fosse traduzir essa frase, eu poderia traduzir com o mesmo sentido de while, né? Enquanto ele estava dirigindo, ele viu o acidente, né? Então, assim, aqui duas ações acontecendo no passado, uma no past continuous, outra sendo descrita no simple past. Então, essas três palavras são importantes para a gente gravar aqui e para a gente utilizar com as frases tanto no past continuous quanto no simple past, ok? Então, vamos resumir tudo isso aqui. Vamos ver a nossa dica aqui, ó. Veja só. O while e as são utilizados com duas ações em andamento. Past continuous mais past continuous. Teacher, toda vez vai ser assim? Não, mas para o nosso propósito aqui, isso aqui vai te ajudar a lidar com a maioria dos casos. O while e as são usados com ações em andamento, past continuous e past continuous. E o when geralmente conecta uma ação em andamento com uma ação pontual. Então, você tem uma frase no past continuous e no simple past. Teacher, é também sempre desse jeito? Então, veja que ali está geralmente, né? Então, essas são formas. Veja que a linguagem ela tem, por vezes, casos muito específicos. Mas se você memorizar essas duas dicas, isso vai te ajudar muito a compreender o uso tanto do simple past quanto do past continuous, ok? Então, olha só. Então, de modo geral, nós temos essas três palavras que nos ajudam a conectar orações do simple past quanto do past continuous. Veja, elas estavam bem presentes naquele nosso texto daquele dia chuvoso, né? Que estava chovendo, as crianças estavam brincando, de repente uma árvore caiu, né? Então, eles estavam, veja, simple past, past continuous, sendo utilizado dessa forma. E agora você já viu como que isso funciona na língua inglesa. Qual palavra você utiliza melhor? Nós vimos essas três e os dois tempos verbais que estamos trabalhando aqui, o passado simples e o passado contínuo. Agora vamos colocar isso em prática? Vamos fazer aqui um exercício para a gente fixar isso que a gente viu até agora? Então veja só, acompanha comigo aqui, ó. Leia as frases e complete os espaços com while ou when. Então a gente vai ver algumas frases aqui. E aí lembre-se, né? O while, duas ações acontecendo ao mesmo tempo. O when, uma ação acontece no meio da outra, né? Isso aqui para a gente lembrar aquele nosso lembrete daquela
nossa dica. Então, vamos ver a frase número 1 aqui. Nós temos as frases todas aqui, nós vamos completar essas frases. Então, veja. I was looking out the window. I saw the rain started. Então, veja que eu tenho duas frases. Essa aqui, ela está no past continuous. E essa daqui, né, também está, I saw the rain starting. Essa está no presente contínuo, mas essa aqui está no simple past. E é para ela que nós vamos olhar, né? Então, você viu pela nossa dica que quando a gente tem ali o past continuous e o simple past, o saw é o passado do verbo see, ele é diferente desse jeito porque ele é irregular. Então, o conector que a gente vai utilizar aqui vai ser qual? When ou while. Então, eu vou estar utilizando a palavra when. When, você já sabe, né? Eu estava olhando pela janela, eu estava olhando a janela quando eu vi a chuva começar. Quando eu vi a chuva começar, né? Então, quando a chuva estava ali, estava a começar. Muito bem, nós temos aqui a number 2. She was cooking. E aí você tem um espaço, né? Nananana, her neighbor came to visit. Então, ela estava cozinhando e aí o vizinho veio visitar. É uma ação que interrompeu. É o mesmo caso, né? Parecido aqui com a number 1. Então, a gente vai utilizar aqui o when, ok? Muito bem. Então, agora nós vamos para number 3. The wind was blowing hard. E aí a palavra que a gente vai completar, the storm began, ok? Então, ali a chuva estava, né, o vento estava forte quando a tempestade começou. Um caso muito parecido. Então, você já está familiarizado. Aí é when, teacher, não vai ser a outra palavra não, porque é parecido com a outra frase. Eu tenho uma ação acontecendo e vem outra e interrompe. Agora, olha só, eu tenho aqui, I was cleaning the fish. I heard a strange noise. Então, olha só, agora, a palavra que eu preciso completar está no começo, né? E aí você lembra ali que no começo eu posso utilizar o as, né? Só que aqui na nossa atividade a gente vai estar completando com when e o while. E qual é a palavra que pode ter o mesmo significado de as? É o while. Olha como vai ficar a nossa frase aqui, ó. While I was cleaning the fish, enquanto eu estava limpando o peixe, eu ouvi um barulho estranho, né? Então aqui você vai utilizar o while. Na number 5, no número 5, we were walking by the river, né? E aí você vai ter a continuação da frase. Então aqui também você vai completar com when, ok? Com when. Então, nós temos as nossas 5 frases completadas aqui, né? Então, você tem a when e uma com while. 4 frases utilizando, conectando essas duas orações no passado, passado contínuo, passado simples, com when e com while, ok? Então, foi isso que nós vimos na nossa aula de hoje. Vimos aqui como utilizar o past continuous com o simple past, o past continuous com o past continuous também, o passado. Então, estamos aqui evoluindo no nosso uso do tempo verbal passado, né? O past, seja ele o continuous ou o simple, né? O contínuo ou o simples. Espero que tenha ficado claro para você. E nós nos vemos na nossa próxima aula.